pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui para começar mais um estudo. Espero que todos estejam bem, se cuidando. A gente está gravando por conta desse agravamento do Covid. A gente espera daqui a um tempo voltar a se reunir, tá bom? A gente vai ter um momento de oração agora, de louvor, e aí a gente vai trazer um estudo para vocês. Que o Senhor possa falar conosco, amém? Então, feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por estarmos aqui na Tua presença, com saúde, renovados pelo Teu Espírito. Que o Senhor venha falar conosco no louvor, na palavra. Que o Senhor alcance, Pai, todo aquele que necessita de Ti, todo aquele que precisa de um renovo, da Tua palavra para guiar, em nome de Jesus. Tu és bom, Senhor. Somos gratos pela Tua misericórdia e graça. Obrigado, Jesus. Amém. Passei, irmãos. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero
irmãos, então o louvor ele liberta e a gente precisa sempre estar louvando a Deus, principalmente nesses momentos, né, de muita ansiedade e angústia que é nos imposto, né? O louvor tem essa capacidade de nos alegrar. E aí, a gente tem discutido aqui nas células, nas reuniões presenciais, a gente veio falando de alguns assuntos relacionados a aquilo que toma a nossa atenção, aquilo que pode nos desviar do caminho do Senhor. E aí, eu estava pensando nesses dias sobre um estudo, e aí eu peguei essa palavra que está lá em 1 João, 1 João 5, 21. 1 João 5, 21 fala: Filhinhos, acautelai-vos com os falsos deuses. Acautelai-vos com os falsos deuses. E aí, eu vi aqui em outras versões de tradução falando sobre aquilo, para a gente tomar cuidado com aquilo que toma o lugar de Deus, que é os falsos deuses, né? É uma tradução mais nova aqui da NVI, mas é aquilo que toma o lugar de Deus. E quando a gente estuda a Bíblia do Antigo Testamento, a gente percebe que existe um ensinamento forte da parte do Senhor para que aquele povo que foi escolhido, que foi liberto do Egito, que existia um número grande ali de deuses pagãos, a necessidade que o Senhor trouxe de ensinar aquele povo a parar de adorar esse tipo de Deus, que era feito por mãos, que partiu da mente do homem, e que na verdade por trás disso tem o próprio diabo querendo tomar a glória que é devida a Deus e trazer para objetos, para imagens e através disso desviar as pessoas do caminho da verdade. Então, eu estava lendo aqui em Isaías 42:8. Abram aí, Isaías 42:8. Fala assim: Eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem, nem as imagens o meu louvor. Então o Senhor sempre ensinando o povo a se proteger, o seu coração, a proteger sua mente em relação a essa mentira que é esses falsos deuses. E a gente vai falar de um desses falsos deuses. Não dá para trazer todos, são vários, mas o principal é a gente entender que o Senhor ele não abre mão da obediência e da certeza que nós temos que ter que Ele é o único Deus. Então, quando a gente lê a história, a gente vê, né? Não precisa nem ler a história, né? Se a gente for próprio no nosso tempo hoje, tem vários falsos deuses, seja ele de imagem, né? Que é a primeira coisa que vem na nossa mente. É uma estátua, é um animal que a gente imagina, né? Mas a gente quer falar de um que é muito poderoso hoje e que às vezes passa despercebido nosso radar. Às vezes a gente não percebe que ele existe e que pode nos dominar. Vamos abrir lá em 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10.
1 Timóteo 6:10. Vamos pegar a partir do 9. Fala assim, ó. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns desviaram-se da fé e se atormentaram em meio aos muitos sofrimentos. Então, aqui existe um Deus poderoso que tem influenciado pessoas, comportamentos, sonhos, e que fazem, muitas vezes, as pessoas se desviarem. Fazem não. Conseguem fazer as pessoas desviarem da presença do Senhor. Isso não é novidade, não é na nossa época. Sempre existiu. O diabo, que é o nosso inimigo, ele cria estratégias, e essa é uma forte, de fazer a pessoa ser ambiciosa de tal maneira que ela concentra suas energias, a sua inteligência, a sua juventude em busca desse dinheiro. Uma busca desenfreada que muitas vezes passa de todos os limites. Infelizmente, essa pessoa ela cai nessa armadilha e esquece daquilo que é eterno, daquilo que as coisas do reino de Deus, e esse Deus toma esse altar no coração da pessoa, né? E atrapalha essa pessoa nos seus relacionamentos, na sua rotina, porque o dinheiro se torna importante, mais importante do que qualquer outra coisa. Então, assim, é um dos deuses, né? E aí, eu estava lendo aqui em Eclesiásticos, vamos abrir aqui em Eclesiásticos. Olha para você ver, hein? Esse livro aqui é escrito pelo rei Salomão, algumas pesquisas colocam de 3 a 4 mil anos atrás, e olha o que ele já escreveu. Eclesiásticos 6, a partir do verso 10. Eclesiásticos 5:10. Eclesiásticos 5:10. Cinco ou seis? 5:10. Eclesiastes 5:10. Aí fala assim, ó. A partir do 10, tá? A gente vai ler alguns versículos aí. Fala assim, ó, irmãos. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Certamente isso também é ilusão e vaidade. Onde aumenta os bens, aumenta o número daqueles que o devoram. Que vantagem trazem os bens ao seu proprietário, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Coma muito ou coma pouco, o sono do trabalhador é gostoso, mas o rico, farto, nem ao menos consegue adormecer em paz. Mas há um mal terrível que observa debaixo do sol, riquezas que o dono avarento acumula para sua própria desgraça. Basta um mau negócio e tudo poderá se perder. Se tiver um filho, este ficará de mãos vazias. O ser humano sai nu do ventre de sua mãe, assim como vem ao mundo, assim parte deste. De todo o trabalho em que se extenuou, nada poderá levar consigo.
Mas ainda há outro mal, doloroso, concluir ao final da vida que simplesmente correu atrás do vento, do mesmo modo como veio, assim vai. Então é interessante a gente perceber que como a Bíblia nos ensina, como a Bíblia traz uma reflexão de pessoas que já tiveram experiências. Às vezes a gente fica assim, não, eu preciso viver viver para saber se é bom ou é ruim. Às vezes a gente ouve as pessoas falando isso, principalmente quem não conhece o Senhor, né? Não, eu tenho que ter as minhas experiências, eu tenho, sejam boas ou sejam ruins. Eu já penso diferente, principalmente depois que eu conheci o Senhor, a palavra dele. A Bíblia fala que a gente aprende, o sábio aprende com os outros. O inteligente, muitas vezes, ele aprende com os erros dele, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então, algumas coisas eu vou viver, né? Algumas coisas eu vou fazer e vou errar. Isso é normal. Mas tem outras coisas que, como essa ensinada aqui sobre o dinheiro, demonstra que a gente precisa pegar esse conhecimento para aplicar na nossa vida. A gente ouve muitos testemunhos de pessoas angustiadas porque compraram mais do que precisavam, se endividaram, ou vive um nível de vida. Você viu dizendo aqui, quanto mais você tem, está dizendo aqui, onde aumentam os bens, aumenta o número daqueles que o devoram. Então, quanto mais você tem, mais você gasta. Mas vira uma roda, cria-se uma dinâmica na sua vida que você começa a gastar mais e precisa trabalhar mais. Claro que a gente não defende aqui que a riqueza é ruim, porque tem momentos que Deus te abençoa, te capacita para você um dom. Mas você sabe de onde veio esse dom, você sabe para que serve esse dinheiro, e aí você utiliza isso para o reino dele, para abençoar outras vidas. Isso é bom. Está aqui no versículo, nesse mesmo capítulo 5, fala aqui no 19, todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se e receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isso é presente de Deus. Então Deus também dá riquezas. Quando a gente fala aqui do dinheiro, da busca do dinheiro, quando é essa pessoa que é avarenta, né? Porque o dinheiro tem essa capacidade de te tornar egoísta, de te tornar uma pessoa avarenta, e você quer juntar, e muitas vezes isso vai te consumir. E aí isso vai te trazer a falta de paz. Tá vendo? A pessoa não consegue dormir. A Bíblia está dizendo que o pobre, ele comendo muito ou ganhando pouco, ele dorme com paz. Mas o rico, ele tem essa ansiedade. A gente vive hoje, muitos de nós somos bombardeados com propagandas, até com jogos, né, de azar, para que a gente possa se enriquecer fácil. Né? Alguém tem uma fórmula e ele quer te vender, ele te atrai pela sua cobiça. E aí a gente vê pessoas perdendo dinheiro, pessoas se decepcionando, pessoas colocando seus sonhos naquela fórmula, e ela, atraída pela sua própria cobiça, ela se decepciona e se entristece, ou pode se deprimir por conta de algo irreal que foi vendido para ela. Então a gente tem que ter nossos pés no chão. Você, precisamos se basear na palavra de Deus, de ter o nosso coração, que é o nosso altar,
consagrada a Deus. Porque se a gente se desvia com esses objetivos, e a gente vai ouvir de pessoas falando, não, é bom você trabalhar, e é bom mesmo. Mas se isso ultrapassa esse limite que é um limite saudável, que é você estar junto com a sua família, ter tempo para o reino de Deus, priorizar o reino de Deus. Se isso está te atrapalhando e tomando esse lugar, tome cuidado. É necessário você repensar o seu estilo de vida, a forma que você está vivendo e se arrepender. Porque é muito fácil a gente cair nesse tipo de armadilha e de como que isso tem afetado a nossa sociedade hoje. Lá vamos abrir lá em Mateus 6:24. Mateus 6:24. Mateus 6:24. Fala assim, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. E a Mamon aqui, o significado de Mamon está relacionado ao dinheiro. Nos tempos antigos era o dinheiro. Então Jesus, falando aqui diretamente para aquelas pessoas, sabia dessa característica humana de se dividir. Das pessoas acharem que poderia amar a Deus, mas poderiam também buscar desenfreadamente o dinheiro, a riqueza, e achar que estava tudo bem. E Jesus colocou claro que não tem como. Ou você ama um, ou você despreza o outro. Então, nós temos que decidir. Não tô falando, como eu disse anteriormente, não é uma mensagem para falar, não, então agora eu deixo de trabalhar. Não é isso. O seu trabalho é importante, o seu, da sua esposa, o meu, daqui de casa, de todos nós. Precisamos do dinheiro também para comprar alimentos, mas a gente precisa vigiar ao ponto de que isso não nos domine. Né? As pessoas muitas vezes, a pessoa ela está insatisfeita, né? Ela vive na vida dela uma insatisfação. Não, eu tenho uma casa, mas agora eu quero ter duas. Eu tenho duas casas, eu quero ter três. Eu tenho um carro, eu quero ter dois. Eu tenho uma insatisfação que nasce no coração, fruto do pecado, que quer desviar criar um outro altar dentro do nosso coração, e a pessoa não percebe. Eu vou na igreja no domingo, mas eu tenho uma insatisfação financeira grande. E aí essa pessoa ela é dominada por essa insatisfação. E isso empurra essa pessoa a trabalhar mais, bem mais, a não ter tempo mais para a igreja, para a comunidade, para visitar alguém que precisa, para usar os seus dons para dar um estudo. Não tem tempo, eu só tenho tempo para o meu trabalho, pastor, irmão, eu não consigo, final de semana eu não consigo, de noite eu não consigo. E aí ela pega uma parte da verdade, que é legítimo o trabalho, o suor, viver do suor do seu trabalho, mas se isso ultrapassa isso, isso acaba te tirando, se desviando da presença de Deus. O Senhor contou uma parábola
Agora, eu não me lembro onde ela está aqui. Eu ia pesquisar aqui, mas eu teria precisar de mais tempo. Mas eu vou citar, porque eu já li ela na Bíblia, né? Jesus citou essa parábola do homem que trabalhava, ele tinha um armazém, e aí ele construiu um outro armazém, e essa insatisfação e essa vontade de crescer, de enriquecer era grande. E aí, à noite, quando ele sentou na sua cadeira e pensou e meditou na sua alma, ó, agora está tudo bem, os celeiros estão cheios, está tudo bem. E aí a Bíblia fala que louco, chamou esse homem de louco, porque naquela noite a alma dele seria pedida. Então naquela noite ele ia morrer. Então tudo aquilo que ele levantou, né, toda aquela estrutura, aquela riqueza, como a gente leu aqui em Eclesiásticos, não valeu de nada, porque foi correr atrás do vento, porque nu ele entrou, ele nasceu, e da mesma forma ele iria voltar para o pó da terra, né? Não leva-se nada. Então assim, a gente precisa refletir sobre isso, como povo, como comunidade, né? E aquelas pessoas que a gente percebe que tem esse estilo de vida, avisá-las da necessidade de tirar esse ídolo que está no coração dela, de se voltar para o Senhor. Porque Jesus também, quando se encontrou com um jovem rico, esse jovem questionou Jesus, o que eu preciso para herdar o reino de Deus? E Jesus falou sobre os mandamentos. Não, honra teu pai e tua mãe, ama a Deus acima de todas as coisas, não matarás, não roubarás. E aí ele falou, não, eu tenho feito essas coisas. Mas aí Jesus viu que faltava uma coisa para ele ser perfeito, que era ele vender tudo aquilo que ele tinha, porque ele, de alguma forma, ele estava dividido, e para ele seguir Jesus, a parábola do jovem rico. E aí fala que esse jovem se entristeceu, porque ele tinha muito dinheiro. E ele não conseguia abrir mão desse dinheiro. Então, naquele momento, naquela situação, ele se entristeceu e foi embora. E aí é quando Jesus fala, né? É mais fácil um camelo passar no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando Jesus falou isso, era exatamente essa questão do homem querer servir a Deus e querer servir a Mamon. Porque a riqueza prende a nossa atenção, toma espaço no nosso coração e como a gente leu aqui em Isaías, Deus não aceita dividir a sua glória. Deus não aceita. Se há algo que Deus abomina, que Deus não aceita, é quando o homem quer servir a dois senhores, quer servir a outros deuses. E aí como a gente está falando, né? Às vezes a gente acha que é uma imagem, e muitas das vezes, durante muito tempo, as pessoas adoravam, da época da libertação do povo no Egito, na época de Jesus, nos anos que vieram até o nosso. Pessoas que adoram imagem, pessoas que adoram animais e pessoas que adoram mamon, que é o dinheiro. E a gente poderia falar de outros, poderia falar da beleza, poderia falar do poder, pessoas que criam altares nos seus corações e se deixam seduzir por esse tipo de coisa. Mas o dinheiro é algo que está mais próximo de nós, é algo que a gente pode controlar. Então, a Bíblia deixa claro que precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A gente precisa se preocupar com esse reino, precisa se preocupar com a justiça de Deus aqui na terra, e para que a gente possa ter um altar que adore ao Senhor, que glorifique
ao Cordeiro de Deus, aquele que entregou tudo por nós. Então pense aí em você, meu irmão. Pense nos seus familiares, aqueles que possam estar longe de Deus, que possam estar vivendo esse tipo de situação, para que a gente possa levar essa palavra. Porque, principalmente nesse momento de pandemia, né? Quantas pessoas que tinham dinheiro e que morreram, porque chegou a hora delas. A pessoa poderia falar, não, mas eu tenho dinheiro para ter uma UTI, para ser tratado, mas mesmo assim morreu, porque chegou a hora dela. Como aconteceu aqui, a gente leu em Eclesiástico, né? Pessoas ricas se afastando de Deus e que chega no final da vida, percebe que tudo aquilo foi correr atrás do vento, porque tem que deixar tudo aqui. E às vezes ela gastou todo o tempo dela, toda a juventude, toda a vida dela, correndo atrás da riqueza. Então vamos pensar nisso, irmãos. Vamos aprender com o que a Bíblia diz para nós, aquilo que é mais importante, aquilo que pode fazer a diferença na nossa vida, que é amar o nosso próximo, buscar ter tempo para a obra de Deus, servir a Deus com alegria e não somente viver uma vida voltada para a aquisição aqui das coisas deste mundo. Amém? Era isso que eu queria deixar para vocês. A gente vai orar, glorificar a Deus. Vamos continuar a evangelizar, a chamar as pessoas para ouvir a palavra aqui na célula, na nossa igreja, para que chegue um dia e a gente consiga colher os frutos. Amém? Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nos limpa, que nos purifica. Tua palavra, ela é verdadeira. Tudo que tem escrito, tudo que está escrito é inspirado pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigado porque podemos aprender com ela, Senhor. Não queremos viver uma vida longe de Ti, criando ídolos que nos afastam do Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós. E se em algum momento nós erramos e temos dado abertura a isso em nossas vidas, que o Senhor nos mostre, que possamos nos arrepender e voltar, Senhor, a adorar ao Senhor, que é o único Deus, aquele que abriu mão de toda a sua glória e vindo aqui, Jesus, morreu por nós, levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si, Senhor, essa cobiça, essa vaidade que muitas vezes nos prende e que nos afasta do Senhor. Obrigado, Deus, por todos aqueles que ouviram com a gente, estudaram conosco essa palavra, que o Senhor possa abençoar suas famílias, que o Senhor possa guardar contra essa pandemia. Continue, Senhor, nos proteger, ó Deus, a nós, os nossos parentes, nossos amigos, a toda a nossa cidade, ao estado, a nação. Deus, queremos passar por essa pandemia, queremos ver as coisas voltando ao normal, o trabalho, ó Deus, os relacionamentos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.